Bem-vindos a mais um episódio do Cami Souza Inspira, esse espaço onde a gente vai conversar, trocar e trazer muita história, muita vida real para a vida saudável. A convidada de hoje é a Kate, fundadora do Sítio Semeando, minha amiga, e que tem uma história linda com alimentação, e eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais. Bem-vinda, Kate! Ai, muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo, uma honra dividir esse momento contigo, né? A gente se conhece há mais de 10 anos Muito! e ver esse teu reposicionamento, esse novo momento na tua vida é muito lindo de acompanhar, acho que tu está no teu lugar. Parabéns, Ai, que amiga. coisa linda, viu? Gente, eu vou trazer cada vez mais pessoas, assim, incríveis para vocês conhecerem. E o Cami Souza Inspira não é só onde eu falo, apesar de eu falar bastante, né? Eu tenho que me segurar, senão daqui a pouco eu falo mais que o convidado. Mas é para trazer, né, esse espaço também de voz para pessoas que eu tanto admiro, e tu é uma dessas pessoas. A gente se Ai, conhece há tanto obrigada, tempo, querida. né? A Kate é aquele tipo de pessoa que a gente gosta de sentar, de conversar, de falar da vida, ela escuta, sabe? E é muito bom te ter aqui. Ai, que bom, eu que E é muito bom agradeço. ter o sítio Ai, aqui, sim, né, sempre pra quem não junto, né? sempre junto, pra quem não sabe, o sítio é isso, né, tem exatamente essa energia da Kate. Eu queria, Kate, que tu começasse contando um pouquinho, porque a gente se conhece desde os cursos de culinária, né, Sim, esse tanto sim, de anos nos atrás. conhecemos na Bendita, no curso É, de culinária. e viramos amigas, né, acho que o universo da vida saudável, da alimentação, Sim, ela convida muito, né, para que a sim. gente vá se conectando com pessoas que vivem nessa mesma jornada com a gente, que faz É, sentido, e a gente vai se ampliando juntas, né. E a Kate faz parte, né, da minha vida. E eu queria que tu começasse contando da tua relação com a comida. Porque a gente vai falar do sítio, obviamente, porque o sítio faz parte, eu adoro tudo do sítio, mas eu quero, né, que nesse espaço a gente possa conhecer um pouquinho mais da Kate, né, sobre o ser humano incrível que tu é, e que as pessoas possam se conectar com essa tua energia. Então eu sim, queria que por tu trás. contasse um pouquinho da tua relação com a comida, né, sobre a Kate, né, nessa construção. Sim, eu desde pequena, a alimentação, a mesa farta sempre fez parte da minha família, né? Então, as melhores lembranças que eu tenho de infância é ao redor da mesa, cozinhando com a minha avó. Então, a comida sempre fez parte da minha vida, sempre foi, eu sempre tive uma conexão afetiva com a comida. Mas eu nunca pensei nisso como um negócio, eu cresci, sempre foquei muito no meu trabalho. Eu sou administradora por formação. Mas chegou um momento da minha vida em que a gente estava ficando tão doente. Aí casei, tive filho, a Bela já tinha uns 2, 3 anos, a gente começou a ficar muito doente. E eu fui buscar uma solução para isso. E aí, foi nesse momento que a alimentação saudável entrou na minha vida. E eu consegui ressignificar. Tudo que eu sabia sobre alimentação, eu consegui ressignificar de uma forma mais carinhosa, né? Principalmente comigo. Assim, então, a minha história com a alimentação é muito isso, é muito a comida como afeto, Uhum. né? Como nutrição não só para o nosso corpo, mas também para a nossa alma. Eu acho lindo quando tu traz isso, porque eu te enxergo muito assim, porque eu acho que a gente emana a nossa essência, né? E a tua essência é muito afetiva, né, com a alimentação. Eu acho que quem é cliente, consumidor ou que já conhece o sítio também sente essa energia que flui através, né, de um negócio, de um propósito maior. Mas quem te conhece mais assim, como eu, a gente percebe, né, desse teu carinho, desse teu afeto através desses detalhes e dessa nutrição, né? Eu te vejo muito assim como essa nutrição na tua casa, né, com a tua família. Então, eu queria que tu trouxesse, assim, pra gente um pouquinho dos teus hábitos, né, do teu dia a dia, assim, de como que tu coloca isso, né, de uma forma prática, digamos assim, no teu dia a dia familiar, né, essa nutrição, esse cuidado com a alimentação, essa alimentação afetiva, né, de como ela impacta positivamente a tua família e de como que tu traz isso, né, no dia a dia. Eu acho que a alimentação, ela impacta muito positivamente a minha família e a minha vida, né? Então, eu acho que tudo que a gente pode usar a favor hoje da nossa família, das nossas relações, a gente precisa usar, né? A gente está vivendo uma sociedade assim muito doente de conexões. Então, eu uso a alimentação na minha casa como uma conexão. Então, a hora que a gente senta na mesa, eu adoro preparar uma mesa, eu adoro todo mundo em volta da mesa conversando. Então, é muito comum que a minha casa, por exemplo, a gente acorde uma hora antes, fique junto, tomando um cafezinho, né? Eu tenho esse hábito, te falei com meu marido, de acordar uma hora antes, ficar na cama, vendo a paisagem, tomando um café, se conectando, né? A alimentação está sempre dessa forma na minha vida. Em casa, eu tenho muito hábito, assim, colocar mesa, sentar, fazer refeições sem pressa, sem celular, sem TV.
eu acho que isso gera uma grande conexão, né? Acho que isso, assim, transformou a minha família. Eu já vim com esse hábito da minha casa, minha mãe já era uma pessoa que tinha esse hábito, mas quando eu casei foi uma coisa, assim, que era inegociável pra gente, né? Então, mesmo quando eu tinha louça Duralex, eu já botava uma mesa bonita, eu já Uhum. ligava uma velinha, eu sentava eu e meu marido para jantar com calma, tomar um vinho. Eu acho que essas coisas vão nos conectando como ser humano. E eu acho que a gente não pode perder a mão nisso. Quando a gente perde a mão nisso, a família também se perde de alguma forma. Porque é uma nutrição diária, né? Todas as É, coisas eu acho que a gente constrói as coisas passito a passito, né? sim, Tu não faz, muito. né? Ninguém É, constrói um prédio de um dia pra noite, o prédio tá lá sim, pronto, né? Tu vai colocando tijolinho por tijolinho e na nossa vida também, na verdade, com as relações, com o que a gente quer cultivar, seja um hábito de vida saudável, a nossa família, porque a gente tem várias, a gente não é só um ponto, né? Aqui a gente traz sim. muito isso, né, do lifestyle, da vida saudável e tudo mais, mas essa vida saudável é justamente sustentada, amparada por vários pilares, né? Na verdade, a alimentação é só um, Só um, né? E a é. gente tem vários outros. E como tu traz a conexão, a alimentação é um caminho, né, para essa conexão maior, né, com a tua Sim. família. E eu acho isso incrível. Acho que quando a gente fala da alimentação, a gente vive muito. E eu sou dessa vertente, tá? Quando eu comecei a cuidar da minha alimentação, era muito no mundo fitness, assim, Uhum. sabe? Pro corpo físico, porque eu queria, né, ter mais coxa, eu queria ter um corpo mais legal, isso e aquilo. E na verdade, esse cuidado com a alimentação e essa minha busca lá, quando eu tinha meus 15, 18 anos, hoje ela é totalmente ressignificada, né, numa Uhum. construção muito mais profunda, né? É um caminho que eu fui construindo muito mais profunda para que a gente mantenha essa conexão maior com o que realmente é importante, que é ser legal com a gente, que é ter uma relação com a gente mesmo. Porque quando tu fala assim que tu monta a mesa, que tu prepara o café com carinho, que tu valoriza esses momentos, não é sobre aquela coisa, não é sobre o que tu bota exatamente na mesa, mas é o carinho que tá ali envolvido, inclusive contigo, né? Uhum. De comer bonito, num lugar aconchegante, Ter né? um Isso. amor próprio, né? Eu acho, Cami, que a gente chega na alimentação saudável em duas vertentes, né? Uma busca por um corpo mais É. bonito, acho que a maioria chega aqui, e um segundo momento por uma questão de saúde. Uhum, Então, eu acho que essas são as duas maiores portas de entrada de uma alimentação saudável. Mas isso é só a entrada de um grande portal. Porque quando tu começa a cuidar da tua alimentação, tu te abre para um mundo diferente, né? E a vida é aquilo que tu escolhe viver. Então, eu acho que a alimentação ela é uma pequena parte da vida, mas ela é uma parte muito uhum. importante, né? E tu pode usar isso a teu favor. Tu pode criar conexões, que eu acho que é o que a gente faz com os nossos filhos, e a gente sempre conversa sobre isso, que os nossos filhos já têm memórias afetivas com a comida totalmente diferente das nossas. Uhum. Então, como o Matias já come focaccia com Aham. 2 anos, né? A Bela, quando ela me pede, mãe, faz uma. Às vezes a gente está viajando e a Bela me pede, mãe, eu tô com saudade da tua comida, monta o meu prato no restaurante, ou tempera para mim do teu jeito, ou pede o que tu acha que eu vou gostar. Essas conexões que a gente vai criando com os filhos, aquela memória afetiva da comida da mãe, da casa ser um ambiente bacana de se viver, eu acho que isso é muito valioso. E o meu olhar está sempre para isso. E eu acho que o Sítio Semendo é um reflexo também dessa energia que eu quero ver prosperar no mundo. Isso impactou tanto a minha família, essas escolhas, que chegou um momento em que eu achei que era a hora de dividir isso com o mundo, e foi aí que nasceu o Sítio O sítio Semeando, né? semeando, que é maravilhoso. Embora o Sítio Semeando seja uma parte muito bacana da minha vida, eu sempre digo que o Sítio Semeando é uma parte da minha vida, né? Minha vida é muito maior que isso. Uhum. Então, é um significado, assim, é exatamente a energia que eu quero ver prosperar no mundo. E eu acho incrível, porque a gente tá trazendo coisas aqui e, enfim, esse nosso espaço, ele tem muito esse cunho, né? Tem muito um propósito maior meu, assim, de trazer histórias, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai se conectar com pessoas, né? Pessoas reais da vida real, com sentimento, com energia verdadeira, né? E quando a gente fala, né? Quando eu abro esse espaço para te falar um pouquinho mais sobre a tua vida e não só, né? Do teu empreendedorismo, né? Da tua empresa, do sítio, a gente abre um canal muito bonito, né? Porque na verdade tudo isso é reflexo do que tu já Sim. faz, né? E o que a gente tá fazendo aqui, o que a gente tá falando aqui, na verdade é uma coisa tão simples, é que na verdade a correria que a gente vive, o estilo de vida, eu acho que hoje, né, a gente tá acostumado a viver Isso, sempre correndo, parece que é legal tu não ter tempo, né? isso Parece que quando é. tu fala pra pessoa que tu tá correndo, que tu tá com uma agenda cheia, que parece que se tu não tiver com a agenda cheia, tu não tem valor.
Né? Exatamente, é Então, isso acho que a aí. gente vive um pouco dessa urgência, né, que gera uma ansiedade, enfim, e várias outras questões. E o que tu tá trazendo justamente é aquele momento, talvez, de pausa, ou de ressignificar, ou de olhar para as escolhas do meu dia a dia, para dentro da minha casa, no nosso pequeno universo, Exatamente. como pode ser muito mais positivo. Né, um carinho com a comida, uma comida de verdade, uma mesa daqui a pouco colocada, um momento em família que seja à volta de uma mesa, né? São Uhum. coisas que a gente consegue fazer, né? Se a gente abrir esse espaço. Se a gente conseguir olhar para isso com muito Uhum. carinho, né? A mulher, eu sempre digo assim, a mulher em casa, ela tem uma força gigantesca. E, infelizmente, muitas vezes a gente acaba abrindo mão disso por essa correria do dia a dia. Eu tenho vivido um momento na minha vida pessoal único, que até então eu não tinha vivido, que foi diminuir a minha carga de trabalho. Hoje eu trabalho em torno de 20% do que eu já trabalhei, então eu tenho muito mais tempo para viver os meus afetos, para viver as minhas relações. Porque eu acho que isso hoje, para mim, é o que mais faz sentido. Eu trabalho desde muito nova, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, eu estava sempre correndo, eu estava sempre sobrevivendo à vida. E quando eu reduzi a minha carga de trabalho, eu comecei a viver. Né? Então, assim, eu não me culpo hoje por ter tempo, eu não quero mais ter uma agenda cheia, eu não quero mais ter um monte de compromisso, eu quero ter tempo de viver, eu quero parar de sobreviver. É claro que em muitas áreas da nossa vida a gente ainda sobrevive, faz parte, né, da vida, mas eu acho que quanto mais a gente conseguir viver com calma, poder sentar e tomar um café se tu sentir necessidade às 2 horas da tarde, poder ficar uma hora a mais na cama num dia que sei lá, tu está disposta para isso, eu acho que é muito legal. Isso impactou, inclusive, o meu casamento, né? Porque é uma das coisas que eu mais gosto no meu dia. Eu sou uma pessoa que acordo cedo, que durmo cedo, mas a gente tem acordado às 5 da manhã para poder ficar das 5 às 6 na cama com uma xícara de café conversando. Então eu já começo o meu dia de uma outra forma. Uhum. E às vezes isso é só uma questão de escolha. Né? Eu sei, poxa, mas aí tu acorda uma hora antes, mas é prazeroso acordar uma hora antes. Quando tu vai fazer uma coisa que enche o teu copo, né? Que Uhum. te enche. E às vezes a gente faz muita coisa que esvazia a nossa energia quando a gente poderia focar em coisas que melhoram o nosso dia a dia. Isso são coisas pequenas, é a xícara que tu gosta, é o horário de tu ler teu livro, é tu parar e conseguir olhar os passarinhos que estão pousando na tua Uhum. grama. Mas para isso a gente precisa estar antenada. Porque quando a gente tem clareza do que a gente quer pra nossa vida, e eu acho que tu trouxe um ponto bem importante, que é trazer exatamente assim, isso é inegociável, né? Eu não abro mão disso. Porque é muito fácil da gente, não tenho tempo, tô cansado. Mas são momentos, são momentos importantes, são momentos que conectam, são momentos que nutrem uma parte importante da vida ali, que é da tua família, que é da tua casa, que é dessa energia, né? Que é daquilo que tu quer construir de forma muito mais positiva, né? Então, a gente não desvia quando a gente tem clareza do que a gente quer. Então, mesmo que seja um dia corrido, mas eu quero chegar lá. Né? Uhum. Eu quero ter um pouco mais de tempo, eu quero cultivar um momento diferente, né? Então, em algum momento isso vai começar a se encaixar, porque tá ali, né? Tá no meu radar. Eu acho que, assim, cada um tem a sua história, Uhum. né? Eu, por um tempo da minha vida, eu realmente precisei vender meu tempo. Eu sabia que eu queria sair do lugar onde eu estava, eu sabia onde eu queria chegar e eu precisava ir. Mas o que me pegou foi que eu perdi a mão. Quando eu vi, eu fui demais. Eu não precisava mais continuar sobrevivendo daquele jeito. Então, dar um passo para trás, para mim, foi a melhor decisão que eu podia tomar, porque eu consegui usufruir. Eu acho que às vezes a gente passa uma vida inteira buscando poder viver e quando a gente se dá conta que pode, o tempo acabou. Né? Eu tenho 44 anos, então assim, eu sempre falo, eu quero viver a melhor vida que eu puder e eu quero que a minha rotina seja boa. Eu acho que isso é muito quem eu sou. Eu quero que os meus dias sejam bons, porque às vezes tu passa vivendo para as férias. Ai, daí as férias são incríveis, vou esquiar. Tá, mas e a tua rotina? E a tua cama, e o teu lençol, e o chuveiro que tu toma banho todo dia? Né? E a louça, a caneca que tu gosta de tomar o teu chazinho. Então, eu sou muito atenta a esses detalhes. Eu te digo que a minha rotina, normalmente, ela é melhor que as minhas férias. E eu acho que isso é vencer na vida para mim, Uhum. assim. Eu consigo hoje usufruir de tudo que eu conquistei. Porque do que teria valor eu ter conquistado tudo que eu conquistei até aqui se agora eu continuasse nesse ritmo? Né? Se eu não pudesse sentar na mesa para almoçar com a minha filha todos os dias. Então, assim, eu tenho como hábito levar a Bela, buscar na escola, e a gente tem papos maravilhosos, sabe? Assim, o horário que eu mais converso com meu marido é de manhã, antes de levantar da cama. Então, são esses momentos que a gente acaba abrindo mão
Porque eu sempre digo, né? Eu comprei minha carta de euforia, mas as pessoas cada vez aumentam mais o preço do que precisa. Então, cada vez a gente precisa de mais financeiramente, mas as nossas vontades são ilimitadas e os nossos recursos são limitados. Então, como fazer a vida ser boa dentro do que é possível, não vender mais tempo do que precisa? Eu acho que essa, para mim, foi a grande lição que eu tive esses últimos anos. Eu acho lindo te ouvir, assim, porque a gente vê muita coisa, né? Principalmente hoje, né? Com internet, com Instagram. Então, a gente fica olhando, né? A gente usa muito do nosso tempo para ver outras vidas, né? Outras Para se comparar, realidades. né? Muitas vezes usando isso para um negativo, né? Para uma comparação que daqui a pouco me frustra, né? Me bota para baixo, né? Enfim. Mas quando eu te escuto, né, trazer essa tua história de vida, esse teu lado, né, esse teu desacelerar hoje no momento, que ok, teve um momento que tu precisou acelerar, mas aí tu teve, né, hoje um discernimento de falar, não, mas agora eu quero também viver, Curtir. né, curtir isso que eu batalhei, né, lá atrás. E, e eu acho que a vida saudável, ela é justamente esse convite, né, porque se tu vive a vida sempre só correndo atrás, e acho que tem momentos na nossa vida que a gente vai correr efetivamente Uhum. atrás, que é necessário tu colocar mais um esforço ali, para que depois tu possa daqui a pouco usufruir. Hã, mas eu acho que justamente a rotina, o dia a dia, como tu traz, com carinho, né, mais ajustada, que te traz, né, essa boa sensação, que te acolhe, ela é uma porta de entrada para que justamente a gente vá construindo, né, a nossa vida mais alinhada nessa direção, né, porque Com a a rotina gente ela acontece mesmo, todo né? dia, Exatamente. né, todos os dias. Eu quando dava os cursos de culinária, eu sempre falo, né, não é o que a gente come eventualmente que vai nos causar um grande dano, né, um alimento ele não tem um poder, assim, uma coisa que tu comeu vai te causar né, salvo uma alergia, né, algo assim. Uhum. Mas é a construção, é todos os dias, é o que tu faz todos os dias. Então, o que eu faço na maior parte do tempo da minha vida, né, ela tem que ter uma base mais positiva. E as exceções ali, elas vão acontecer, né. E quando tu traz essa tua reflexão, né, da tua vida, é justamente isso, assim, trazer uma rotina de forma com que eu tenha. Às vezes eu não consigo ter a rotina perfeita, mas não é sobre Sim, perfeição, não, é né? longe É disso. sobre enxergar o que te nutre ali em alguns momentos do teu dia, seja ouvir uma música, seja usar a tua caneca que tu gosta, seja o cheirinho do café que tu aprecia, Uhum. aqueles às vezes não tem uma hora pra ficar com teu marido, né, com teu parceiro, com teu companheiro ou com teu filho, mas tu tem um momento menor, mas tu vai estar Uhum. presente ali, né? E valorizar isso que acontece na rotina, porque é o dia a dia que constrói. Assim como não é um alimento que é vilão se tu consome uma vez, é justamente isso, é não viver para esperar as férias, Exatamente, é fazer a né? tua vida A ser tua boa, vida né? ser boa, no dia a É. dia, né? Sem grande, nada extraordinário. Eu precisei, assim, ressignificar o que eu entendia como uma vida boa, porque, claro, tu já sabe da minha história, mas para quem está escutando agora, eu perdi meu pai muito cedo, né? O meu pai morreu recente, tinha feito 8 anos, e a minha vida se transformou ali, e eu tive que correr atrás, e eu entendi que era comigo mesmo. Então, desde muito nova, eu trabalhei muito, eu achava que o trabalho era o único caminho, o trabalho, o estudo. Então, eu com 17 anos, eu já fazia 3 turnos. Eu trabalhava 2 turnos, eu estudava à noite, depois eu fazia faculdade, eu saía de Porto Alegre, ia para Canoas. Então, a minha vida sempre foi assim. Até que eu fui mãe. A Bela nasceu. E quando a Bela nasceu, eu fui mãe cedo. Eu fui mãe com 27 anos, porque eu queria ter 3. Esse era o nosso projeto. Então, a gente começou cedo. Só que a Bela nasceu e nos primeiros meses, eu me dei conta que não era possível continuar sendo a profissional que eu era. Uhum, Não se eu quisesse ser a mãe que eu queria. uhum. A e inicialmente quando, imagina, a Bela com 40 dias, eu peguei um avião, fui para Curitiba fazer uma reunião. Quando eu ganhei de cesárea, eu já sabia que ia fazer cesárea bem no início, que era uma opção minha. Eu fui no Moinhos escolher meu quarto e eu escolhi o quarto e a moça me mostrando, esse tem varanda, eu perguntava, tem internet? Eu era esse tipo de Essa pessoa, pessoa! entende? Esse era o meu nível. E aí a Bela nasceu, tipo, ganhei a Bela às 6 da manhã, às 3 da tarde eu estava em reunião Meu Deus, que online. eu não Esse consigo era o nem meu imaginar. nível. Assim, imagina, 40 dias peguei um avião, fui para uma outra cidade. Então, esse era o meu nível, a minha batida era essa, porque era o único caminho que eu conhecia possível. Quando a Bela tinha uns 6 meses que eu parei de trabalhar, porque um dia o meu marido chegou e me disse assim, Kate, ele também viaja, né? E ele disse, Kate, não dá mais, não tem como a gente manter esse ritmo, os dois. E aí foi a maior prova de amor que eu digo que eu recebi dele até hoje, né? Porque ele me olhou e disse, eu sei o quanto a tua carreira é importante para ti,
mas um dos dois tem que parar. E se tu quiser manter, eu paro. E aquilo para mim foi a maior prova de amor que eu podia ter naquele momento, né? E eu levei um choque, porque eu não estava preparada para parar de trabalhar. Mas dentro da nossa estrutura também não fazia sentido ele parar de trabalhar. Mas assim, a minha filha ficava com babá, eu viajava 15 dias por mês, ele viajava toda semana. A nossa vida estava numa batida que não cabia uma criança, Uhum. né? E aí tu vê aquele ser humano que é a coisa que tu mais ama na tua vida, sendo criado de uma forma que tu não gostaria de criar, terceirizando, né? E ali eu parei, ali foi o primeiro, assim, o primeiro corte que eu tive, assim, profissionalmente. E é impressionante como no início, eu mesmo com uma bebê pequena, eu olhava o meu e-mail, mas não chega e-mail, mas não tem nenhum problema para eu resolver, mas como assim não chegou? A gente começa a se sentir inútil, mesmo estando na função mais importante Da da vida. nossa vida, que é a maternidade, né? Então eu fui reconstruindo isso dentro de mim. E o Sítio Semendo foi a primeira vez na minha vida que eu entendi que o trabalho pode ser uma coisa positiva. Que o trabalho pode ser além do dinheiro, pode ser além do financeiro. Né? Então, assim, o Sítio Semendo, essa coisa da alimentação saudável, da maternidade, ela me transborda. E aí, para mim, é fácil de dividir, não me custa. Né? Antes, assim, eu me lembro quando eu trabalhava em multinacional, chegava assim 10 dias antes das férias, eu dizia, meu Deus, eu não aguento mais um dia, não aguento mais um dia isso aqui. E agora não, eu não preciso nem tirar férias. Entende? A coisa flui. Eu posso estar do outro lado do mundo e eu estou resolvendo alguma coisa do Sítio Semendo no Mas não telefone e tem está o tudo peso. sem peso. Né? Então, eu acho que, claro que a vida também me proporciona hoje poder fazer isso, né? Graças às escolhas que eu fiz no passado, mas eu acho que a vida pode ser mais leve em todos os sentidos. A maternidade pode ser mais leve. A gente não precisa ficar só lutando contra, sabe? Nadando contra. A gente pode fluir com a vida, sabe? Fluir com o trabalho, fluir com a maternidade, né? Não lutar contra. Eu acho que esse é, para mim, é um grande segredo das Isso coisas tu me darem certo. disse, logo que eu estava ali no auge, né, com o Matias bem pequenininho, naquela privação do sono que foi o que mais me pegou e Pega ainda me muito. pega, né, enfim, que tu me disse isso, assim, de não lutar contra a maternidade, porque eu acho que quando chega um bebê, a gente tá acostumado com a nossa vida e a gente sabe que vai mudar, mas a gente não tem consciência do que Noção. acontece com a Aham, gente, aham. né? A gente acha até, vai mudar, né? Mas a gente não tem noção, a real noção. E a gente quer fazer as coisas como a gente fazia, né? E também a gente sente falta de fazer as coisas que eram do nosso dia a dia, porque a gente gostava também, porque a nossa vida também era boa, Claro. né? Eu, Aham, quando fui isso. mãe, eu tive muito isso, assim, a minha vida era muito boa, né? A maternidade, ela não teve esse peso assim, eu preciso ser mãe porque tá me faltando alguma coisa pra Aham, completar a minha sim. vida, a minha família. Não, o Matias transbordou a gente, Aham. né? Eu tinha uma vida muito bacana, então eu sentia falta de algumas coisas que eu não conseguia fazer naquele momento que ele estava pequenininho, né? Sim. E isso que tu me trouxe de parar de lutar contra a maternidade me ajudou muito no momento, né, mais desafiador que a gente tá ali se reconhecendo Sim, novamente um novo e que a lugar, gente né? sente falta de Aham. quem a gente era, Sim, né, da sim. vida que a gente É, tinha, e tá totalmente diferente e não pior, né? Diferente e diferente. aí causa uma estranheza, né, um desconforto. E, e eu me lembro quando tu me disse isso, isso muitas vezes foi um mantra pra mim. Não Que luta bom. contra, porque o não lutar contra pra mim é, é tentar curtir o que tá acontecendo Uhum. independente. Daí a gente acho que vem muito essa coisa do ressignificar, do significado que a gente dá. Porque às vezes eu queria fazer ele dormir, né? Porque eu queria depois ter meu momento com o Edu, ir lá, jantar, né? Ter aqueles Uhum. minutinhos meus ali no dia. E às vezes aquilo não estava acontecendo. E aí o que que é? A gente luta contra, Contra. né? E a E criança é muito sente. ruim. E A aí, criança quando sente. me trouxe isso, assim, eu falei, não, não luta, né? Não vou lutar, que eu vou. Eu tô aqui com meu filho, no conforto da minha casa. Né? Tu vai ressignificando, assim, eu queria estar lá, queria, mas eu tô aqui, com ele nos Uhum. meus braços, Isso. E sabe? daqui a pouco bota na Então, às mesa vezes eu junto, né? botava, né? É, Que ele era bem pequenininho, sim. né? E aí botava um fone de ouvido às vezes, botava uma meditação, ia curtindo aquele momento com ele, eu também ia relaxando, ia passando aquela ansiedade, Aham. né? Daquele apego da vida que a gente tinha, enfim, aquelas coisas. E isso que tu falou de lutar, né? Pra mim faz muito sentido, né? A gente parar de lutar contra muitas coisas e eu acho que o parar de lutar justamente é começar a ressignificar o que efetivamente está acontecendo. Tu baixa as armas e tu faz o melhor que tu pode com aquilo ali, E né? entender, eu acho que os filhos, assim, nos ensinam muito a entender o valor das coisas. Uhum. Porque até a gente ter filho, a gente entende mais o preço das coisas. Né? Uhum. Quanto eu tenho que dar da minha vida para comprar isso? Mas tu não importa quanto tu dá, tu não consegue comprar o respeito do teu filho, tu não consegue comprar a admiração, o carinho. Então, assim, tu olhar os olhos do teu filho, olho no olho,
E tu saber o que a criança está sentindo, se ela está confortável, se ela está desconfortável, tu conseguir criar uma conexão com teu marido, de vocês se olharem, cruzar o olhar e entender se ele está bem ali naquele ambiente, se ele está precisando de ti, se tu está precisando dele. Eu acho isso é impagável. É o melhor que tu pode construir. E a gente, como mulher, a nossa geração, né, essa coisa de trabalhar, de ganhar tanto quanto os homens, de ser independente, nos trouxe uma carga onde a maternidade não é bem-vinda. E não é por mal. Não é assim, eu não gosto de ser mãe. Não, tu gosta de ser mãe, mas é que não dá para ser tudo ao mesmo tempo. Não cabe. E às vezes a gente vê isso, todo mundo, eu consigo ser tudo, eu dou conta da maternidade, eu dou conta do trabalho. Mais ou menos, não tem como, tu não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E quando eu comecei a viver isso, eu achei que eu iria conseguir. Eu pensava, não, vou botar a Bela aqui no carrinho do meu lado e vou fazer meus relatórios, jura, né? Mas quando eu fui mãe, eu era muito ignorante, assim, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje dessa relação. Então eu achava que esse era o caminho e que todo mundo conseguia, eu ia conseguir. Mas essa não era a mãe que eu queria ser. Então eu estava construindo uma vida para os outros, não para mim. E daí quando eu me dei conta disso, e a sorte é que eu me dou conta e mudo rapidamente, eu me dei conta que eu precisava começar a construir a vida que eu queria. E foi isso que eu fiz. Então, não quer dizer que seja fácil, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, a gente tem que baixar a bola em muitas coisas, né? Financeiramente, hoje eu ganho muito menos do que eu poderia estar ganhando, mas eu preciso fazer uma escolha. E a escolha, para mim, hoje, é sempre poder estar mais presente. Porque eu acho que essa fase que os filhos precisam da gente, ela é única. E nós somos insubstituíveis. Depois, tu retoma a vida quando quiser. Ai, gente, essa é a Kate. Estouramos o tempo já. É que é muito... Vou ter que renegociar aqui, entendeu? O nosso esse tempo. tempo é muito curto, a gente porque é fala muito demais. curto, porque é muito bom te ouvir, né? Eu comecei aqui falando, linda. te apresentando justamente isso, que é muito bom, né? Tá contigo, enfim. E é muito bom poder te ouvir a tua história, ouvir tudo isso que tu traz, né? Tu transborda essa energia, eu te falo isso sempre, né? Esse afeto com a vida, esse viver da melhor forma que tu pode, e isso contagia, né? Isso nos energiza, assim. Então, obrigada pela tua presença aqui no nosso espaço, já enraizando essa energia boa. É uma honra. E com certeza impactou positivamente todo mundo que pôde te ouvir lindamente. Muito obrigada. Que a gente possa estar junto sempre, muitas vezes, né? Aí vou fazer um brinde de semana. Bora. Vou fazer de shot. Tá com shot? Não, vamos lá. Gente, a gente já começa o dia assim. Aqui é justamente para o momento que estamos vivendo, né? Olha aí, vamos fazer um tintim de com essa energia maravilhosa.